queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre um jovem rico, que possuía muitos bens, era muito próspero, financeiramente e em bens materiais. E este homem, de uma certa forma, se sentia muito confortável, muito protegido pelas suas riquezas. E este homem, em um dado momento da sua vida, pergunta para Jesus: Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Primeiramente, Jesus ele responde: Por que me chamas bom? Pois só há um bom, que é o próprio Deus. Isso, Jesus estava nos dizendo que não há um bom, não há um justo sequer na terra. Nós não somos bons. E se há algo de bom em nós, é Cristo. E Jesus ele continua dizendo que para herdar o reino de Deus era necessário guardar os mandamentos do Senhor. E esse jovem ele responde: Tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. O que ainda me falta? E Jesus ele responde: Vende os seus bens e dá aos pobres. E este jovem se entristeceu com o pedido de Jesus. Queridos, Deus ele sabe exatamente aonde estão os nossos corações. Ele sabe exatamente do que nós temos nos enchido. Ele sabe tudo aquilo que tem nos dado prazer. E nós, muitas vezes, encontramos prazeres nas ilusões deste mundo. Corremos atrás de riquezas, corremos atrás de bens materiais. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz: busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto àquilo que há de comer, de beber ou de vestir, porque assim como Deus cuida dos pássaros, Ele cuida de nós. E essa palavra, ela nos garante que nós não temos que andar preocupados, porque Deus, Ele é quem provê todas as coisas. É claro que nós temos que nos preocupar com uma certa medida. Nós temos que nos preocupar em nos movimentar, em nos cuidar de nós mesmos. Não é porque a palavra do Senhor diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, que nós temos que andar relaxados, ficar de braços cruzados, achando que a coisa vai surgir do nada. Não, porque Deus, Ele quer ver a nossa dedicação, não só nas coisas desta terra, mas principalmente pelo reino de Deus. Ele busca ver em nós a nossa fé, as nossas atitudes, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que a fé sem obras, ela é morta, e as obras sem a fé também é morta. E nós, muitas vezes, nos agarramos em coisas terrenas que, no fim das contas, nós não vamos levar conosco na eternidade, que no fim das contas vai ficar tudo para trás, que a nossa alma vai voltar para Deus e todas as coisas aqui que nós temos aqui na terra serão queimadas. E a palavra do Senhor, ela nos deixa claro que nós até podemos ter todas as coisas que temos, mas o que nós não podemos fazer é idolatrar essas coisas, é trocar Deus por essas coisas. E a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo que
os discípulos perguntam para Jesus: quem poderá salvar-se? E Jesus ele responde: essas coisas não são possíveis ao homem, mas é possível para Deus, porque quem nos dará a salvação é Deus, mas depende das nossas escolhas aqui na terra. Depende das nossas renúncias aqui na terra. Depende das nossas decisões aqui na terra, porque Deus ele não nos obriga a aceitar a salvação. Ele não nos obriga a andar segundo aos seus mandamentos. Ele não nos obriga a andar na luz como Jesus andou. Ele não nos obriga a aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o diabo também, ele não nos obriga a viver segundo os prazeres deste mundo. É lógico que ele joga setas, lógico que ele joga as suas tentativas de tentar nos afastar de Deus, tentar nos convencer de que os prazeres deste mundo é melhor do que os prazeres de Deus. Mas cabe a nós ouvirmos a voz de Deus. Cabe a nós darmos atenção à voz de Deus. E se pararmos para pensar, tanto na história de Zaqueu como na história desse jovem rico, Jesus não precisou pedir para Zaqueu renunciar a nada. Porque Zaqueu, ele renunciou de livre e espontânea vontade. Zaqueu renunciou por amor a Cristo. Ele renunciou de vontade própria. Ele não foi forçado. Ele não foi obrigado. Tanto ele como esse jovem rico. Porque Jesus, para esse jovem rico, ele precisou pedir. Ele precisou mostrar para esse jovem que ele precisava renunciar. Mas o coração desse jovem estava mais nas riquezas deste mundo do que nas riquezas do reino de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz: ajuntem tesouros no reino de Deus, aonde os ladrões não podem roubar, e não nessa terra aonde os ladrões podem roubar. E que no fim das contas nós não vamos levar nada conosco quando formos prestar as nossas contas diante de Deus. Porque da mesma forma que nós entramos nessa terra sem nada, nós vamos sair dessa terra sem nada. Que em nome do Senhor Jesus Cristo possamos parar para refletir nessa passagem, possamos parar para refletir em tudo aquilo que nós temos acumulado aqui na terra, em tudo aquilo que nós temos ajuntado aqui na terra, queridos, porque vale lembrar que nada é nosso, mas tudo é de Deus. O fôlego da vida pertence a Deus, até porque a própria palavra do Senhor, ela nos diz que o próprio Deus foi quem soprou o fôlego da vida sobre o homem. A palavra do Senhor, ela também nos diz que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado, e muito menos a salvação. Se tudo aquilo que nós temos aqui na terra de bens materiais foi dado pelo próprio Deus, claro que precisamos trabalhar para ter as nossas coisas, mas quem nos dá acima de tudo é Deus. E se nós não podemos ter nada, nem as coisas terrenas, se do céu não lhe for dado, quem dirá a salvação? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não vamos ao Pai se não for por Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vamos parar para refletir e parar com essa idolatria de ficar acumulando tesouros terrenos e vamos ajuntar os tesouros no reino de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos: em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama ao seu próximo, você está mostrando amor por Deus. Mas como você pode amar a Deus se você não ama nem aquele a quem nós vemos? Então, que em nome de Jesus Cristo possamos parar para refletir em toda essa palavra e em nome de Jesus Cristo, pela direção do Espírito Santo, colocar em prática. Porque
Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém?